Você já olhou para o solo e pensou, se todos falam que tem micro-organismo no solo, por que eu preciso adicionar mais? E qual a importância da ciclagem de nutrientes? Eu resolvi fazer esse episódio porque eu sei que vocês já pensaram nisso. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bioagrotech, o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Eu me chamo Isabela Tavares, eu sou biotecnologista e entomologista e eu quero te fazer uma pergunta que parece simples, mas que muda completamente a forma que você enxerga a sua lavoura. O que é fertilidade do solo para você? Se a primeira coisa que vem na sua cabeça é uma análise de solo, NPK, tonelada de fertilizante por hectare, faz muito sentido. É o que foi ensinado pra gente por muitas décadas. Mas o que a ciência vem mostrando cada vez mais é algo muito claro sobre fertilidade começar em outro local e não no saco de adubo. Ela começa embaixo dos nossos pés, com os micro-organismos. E hoje a gente vai falar de um processo que é a base de tudo, a ciclagem de nutrientes. O que é, quem faz, como é que funciona e por que ignorar isso pode deixar dinheiro embaixo da terra, literalmente. E na dica da semana eu trouxe uma novidade da Embrapa que está mudando a forma como a gente estuda e maneja esse universo microscópico. Fica aí até o final porque a dica tá sensacional. Bora lá? Ah, e não esquece de curtir e seguir o podcast, porque o YouTube e o Spotify eles ficam brigando comigo toda semana pra vocês seguirem, alcançar mais pessoas, enfim, e disseminar esse conhecimento que eu faço aqui com tanto apreço para vocês. O solo ele não é um substrato inerte, ele não é areia, argila, matéria orgânica que está parada. É um ecossistema, é um sistema que processa, redistribui vários nutrientes o tempo todo. A ciclagem de nutrientes é exatamente esse processo, o movimento contínuo de nutrientes que entra no solo, a matéria orgânica, os micro-organismos, as plantas. Então pensa assim, toda vez que uma folha vai cair, ela é um resíduo de cultura que vai ficar na palhada. Uma raiz que morre, por exemplo, tem um peso de nutriente impressionante. Nitrogênio, fósforo, enxofre, micronutrientes, mas preso numa forma que a planta ainda não consegue absorver. E aí que entram os micro-organismos, as bactérias, os fungos, eles decompõem, eles quebram essa matéria orgânica nos compostos que são mais simples. E no processo eles vão liberar vários nutrientes em formas iônicas, que seriam as formas que a planta consegue absorver, que a raiz absorve. Sem essa atividade biológica, o ciclo ele trava e os nutrientes eles ficam presos. E mesmo que você aplique fertilizante mineral, parte dele acaba se perdendo, lixiviando, volatilizando, porque não tem uma biologia ativa suficiente para trabalhar junto com ele. Então a ciclagem de nutrientes, ela não é um conceito só teórico, é um motor que ajuda na fertilidade do seu solo. E esse motor, ele tem nome e sobrenome. Então vamos conhecer quem são os micro-organismos que fazem esse trabalho pesado. Primeiro, os fixadores de nitrogênio, que a gente fala bastante aqui no podcast. Inclusive, a gente tem episódios específicos sobre o modo de ação e as espécies mais conhecidas de cada gênero, que eu vou citar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. E por isso eu não vou me aprofundar tanto em modo de ação, porque a gente tem episódios específicos sobre esses micro-organismos. Então volta aí e escuta os outros. Mas retomando, alguns pontos, né? O nitrogênio é o nutriente mais limitante da maioria das culturas e 78% da atmosfera é nitrogênio. O problema é que esse nitrogênio está na forma de N2 gasosa e a planta ela não consegue absorver isso. E aí entra bradyrhizóbio na soja, os rizóbios que tem outras leguminosas, o azospirillum em gramíneas como milho, cana. Esses micro-organismos ajudam na fixação biológica de nitrogênio que vão converter o N2 atmosférico em amônia. E aí sim a planta consegue usar. No caso da soja, a Embrapa estima que mais ou menos 50% do nitrogênio que a cultura usa no Brasil vem dessa fixação biológica. 50%, gente, sem custo com ureia, sem emissão de gases de efeito, né? Isso tudo que o micro-organismo faz. É a ciclagem que acontece ali no solo. Inclusive, no curso de manejo biológico da soja, a gente tem um módulo inteiro para falar de inoculantes, para falar de brad, de azos, de pseudomonas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem também, tá? Segundo, os solubilizadores de fósforo e potássio. O fósforo é um caso assim muito clássico, né? Você aplica, mas parte fica retido no solo em algumas formas que a planta realmente não consegue absorver. O que a gente chama de fixação de fósforo
especialmente em solos tropicais com alta saturação de alumínio e ferro. Bacilos, pseudomonas, os fungos como penicillium, eles produzem ácidos orgânicos e enzimas que reagem com esses compostos que são insolúveis. E eles liberam esse fósforo e esse potássio que estão retidos e liberam nessas formas assimiláveis para a planta, para a raiz, enfim. Traduzindo, eles desbloqueiam os nutrientes que você pagou caro, mas estava ali no solo parado. Terceiro, os fungos micorrízicos. Esses são, assim, sensacionais. São realmente muito arquitetos ali do solo. As micorrízas, elas formam associações simbióticas com as raízes e elas vão expandir as áreas de absorção de forma absurda, assim. Elas chegam onde as raízes elas não chegam, capturam fósforo e água de regiões que seriam, assim, inacessíveis. É a própria rede Wi-Fi que a gente tem um episódio inteiro para falar sobre isso. Em troca, a planta ela vai fornecer açúcares da fotossíntese, que é um contrato muito claro, né, que funciona aí há milhões de anos. Quarto, os decompositores, bactérias e fungos saprofíticos. Esses são os recicladores, né? Eles quebram a palhada, os resíduos de cultura, a matéria orgânica e liberam macro e micronutrientes de volta ali para o solo. Quando você tem pouca atividade desses micro-organismos, por excesso de químico, compactação, ausência da cobertura vegetal, né, de palhada mesmo, a matéria orgânica ela demora muito mais para se decompor. E o ciclo fica muito lento, o solo ele acaba ficando, entre aspas, travado. O grande ponto de todos esses processos é que eles são conectados. Não é só um micro-organismo fazendo tudo, é uma comunidade, uma rede. Quanto mais diversa e ativa essa comunidade, mais eficiente é a fertilidade do solo. Agora que você entendeu o processo, fica mais fácil de você entender o que os bioinsumos fazem. Eles não vão substituir essa biologia, eles introduzem e estimulam e vão até amplificar essas populações de micro-organismos que já deveriam estar no solo, mas que por muitos casos eles estão em quantidades insuficientes por causa do histórico do manejo, o uso de muitos químicos, da compactação, monocultura ou falta da matéria orgânica. Um inoculante, por exemplo, como o bradyrhizóbio, muito utilizado no Brasil, ele vai reforçar essa fixação biológica porque só a quantidade que tem no solo de cultura aí há muitos anos é muito pequena. Então, os biofertilizantes, por exemplo, os bacilos solubilizadores, eles vão destravar esse fósforo retido. Um produto com fungos micorrízicos vai ampliar essa rede de absorção radicular. Os bacilos vão ajudar a proteger essa raiz que está ali no solo, formar o filme, tricoderma proteger contra patógeno. E aqui está o ponto que eu sempre falo na mentoria e eu acho muito importante trazer aqui para o podcast também. Os bioinsumos, eles não vão trabalhar sozinhos. Se você aplica um inoculante e não tem uma matéria orgânica no solo, uma base boa para ele, esses micro-organismos não vão conseguir se estabelecer e fazer seu papel. Se você aplica o fungicida absurdamente, né, de uma forma muito intensiva, obviamente você vai eliminar esses fungos, tanto os patógenos quanto os benéficos. Se você não tem cobertura vegetal, você não vai ter uma rizosfera mais ativa, você não vai proteger de calor esses micro-organismos. Então você tem que ter um solo que esteja preparado para receber eles. Por isso que o manejo biológico não é trocar um produto por outro, é uma mudança de perspectiva que acontece na sua cabeça e isso vai mudar o seu solo e a sua produtividade. Bom, pessoal, e a dica da semana hoje é sobre algo que vai se tornar uma das maiores ferramentas agronômicas nos próximos anos. E é bom que vocês saibam disso. Em maio do ano passado, a Embrapa Meio Ambiente, ela publicou um trabalho junto com os pesquisadores da USP, Rodrigo Mendes, o Lucas Mendes também, o Fernando Andreotti, que são pesquisadores assim incríveis, acompanham muito o trabalho deles, sobre o sequenciamento genético do microbioma do solo na agricultura. E a proposta é exatamente essa, usar as técnicas de sequenciamento genético, como por exemplo uma metataxonômica e a metagenômica, para mapear quem está no solo e o que eles estão fazendo. A metataxonômica, ela te diz quais micro-organismos estão presentes usando esses genes, né, que eles utilizam geralmente, que são os marcadores 16S para bactérias e o ITS para fungos. A metagenômica, ela vai um pouco além. Ela revela o potencial funcional dessas comunidades. Não só quem está lá, mas o que essas populações são capazes de fazer ali no solo. E o que ainda é mais interessante, na minha opinião, é que eles combinam com inteligência artificial esses modelos preditivos.
Então essa tecnologia pode futuramente orientar as nossas decisões de manejo. Você vai analisar o microbioma do seu solo, conseguir ver quais práticas vão favorecer essas comunidades que estão ali e, por consequência, melhorar sua produtividade nas safras. Um experimento que foi citado no trabalho mostrou que os solos com maior diversidade microbiana, eles apresentam menor incidência de nematóide e maior produtividade na soja. E isso é exatamente o que a gente fala sobre microbioma ativo e produtividade. Agora, o desafio atual, como os próprios pesquisadores eles apontam nessa pesquisa, é a padronização desses métodos, a construção dos bancos de dados regionais, né? O Brasil, ele é muito diverso, gente. Então, assim, o que funciona às vezes no Paraná não necessariamente vai funcionar num solo do Cerrado de Goiás. E a integração com essas ferramentas práticas do campo é algo imprescindível. Mas, assim, o caminho está traçado. Então, a gente fica de olho para observar o que acontece. Eu vou deixar o link desse documento da Embrapa na descrição do episódio também, para quem quiser se aprofundar, e todos esses outros links que eu falei para vocês. Vou deixar do curso de manejo biológico na soja, vou deixar da mentoria para vocês entrarem em contato no WhatsApp também. Mas enfim, finalizando, a ciclagem de nutriente é um dos processos mais importantes do nosso sistema produtivo, porque tudo começa no solo, gente. E ela é conduzida por micro-organismos invisíveis que trabalham assim, 24 horas por 7 dias na semana e não cobram nada por isso, só cobram seu alimento. E o nosso papel como profissionais do agro e produtores é entender esse processo e utilizar os bioinsumos de uma forma estratégica para ajudar esses micro-organismos e aumentar a sua atuação. Um solo vivo é a base de tudo. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com aquele agrônomo, produtor, que ainda pensa em fertilidade só como NPK. Quem sabe a gente não muda a perspectiva dele hoje? Segue o Bioagrotech nas redes sociais, @bioagrotech.podcast, deixa suas dúvidas aqui nos comentários e eu te espero semana que vem para um novo episódio. Até quarta, 6 da manhã. Até mais!